O município de Luiz Correia está entre os 10 maiores produtores de mandioca do estado. O nosso correspondente, Carlos Mesquita, visitou a comunidade Baixa do Eufrásio, onde a produção do tubérculo segue uma tradição de décadas. Vamos ver. É por este caminho, longo e estreito, que seguimos das residências dos nossos entrevistados até a roça de mandioca. O povoado Baixa do Eufrásio fica localizado na zona rural de Luiz Correia, na planície litorânea do estado do Piauí. E neste lugar, o forte da agricultura é o plantio de mandioca. Seu Raimundo José é dono de 2 hectares de terra, onde ele aproveita para plantar milho e feijão, enquanto os pés de mandioca vão crescendo para ficar no ponto de colheita. Aqui é 2 hectares, tá plantado. A gente começa brocando, aí queima o garrancho, aí nós chega em janeiro, a gente planta a mania. Aí depois tem a limpa, a gente dá 2 limpas para poder tirar o milho e o feijão. Aí depois fica limpando só a mandioca, a mania. Aí no caso você trabalha com as pessoas que lhe ajudam através de área. A gente arruma o dinheiro, a gente fala um risinho, conhecido, aí fala com ele vem trabalhar pra gente. É assim, o dinheiro tá difícil, né? Mas a gente arruma, a gente cria outros animais, a gente rende e fala com eles para ajudar. A vasta experiência em agricultura do senhor Adailson Arruda é notável na explicação dada por ele à nossa equipe de reportagem sobre como é feito todo o processo de preparo da terra de forma manual com a ajuda de trabalhadores da região. A terra é preparada para a plantação de milho e feijão, sem esquecer o plantio de mandioca. A gente começa brocando, né? Na broca da roça. E aí você broca e tira a madeira, né? Aí depois, muitas vezes a gente apodrece o garrancho e arranca o toco e faz o plantio, né? E aí você planta no mês de janeiro, isso dá-se desde o mês de setembro até o mês de janeiro para você começar a planta, né? E aí você planta a mandioca, o milho e o feijão. Um pé de mandioca, ele costuma dar quantas mandiocas? Qual a média de peso, tamanho? Quando é que vocês ficam satisfeitos na produção da mandioca? Na verdade é variável, né? Variável de acordo com os pés de mandioca, porque varia de chão para chão, né? Num lugar bom, né? Bem produtivo, uma terra bem produtiva, aproximadamente no hectare você tira 20 cargas de mandioca, né? Dos 2.000 quilos de mandioca. De acordo com o solo, né? E com o inverno, às vezes dá 10 unidades, né? De 6 a 10 unidades, de acordo com a grossura também, é que a gente avalia mais ou menos o peso, né? Quanto mais grossa a unidade, melhor então foi o plantio e claro também a questão da água, né, do solo, tudo isso favorece e aí vocês verificam na espessura da peça, é isso? Da unidade. Sim. Na verdade, se o inverno for bom, com certeza a mandioca vai ser bem mais grossa e bem mais graúda e sadia, né? E aí vai ter toda uma diferença na colheita da mandioca. Desde 2016, a produção de mandioca segue em ritmo de crescimento no Piauí. O estado obteve 444 mil toneladas do produto em 2020, quantidade 119% superior à registrada em 2016, que foi de 202 mil toneladas. O produto sofreu quedas consecutivas no volume entre 2010 e 2013. Houve então uma recuperação entre 2014 e 2015, com nova redução em 2016. Desde então, a quantidade tem crescido a cada safra. Em relação à quantidade produzida, a mandioca foi o 4º produto agrícola com maior participação na agricultura piauiense em 2020. Apenas a soja, o milho e a cana-de-açúcar superaram o volume de mandioca. O alimento também foi o 4º em termos de preço, tendo gerado 130 milhões de reais. Apenas a soja, o milho e o feijão registraram valores maiores. O município de Cocal
Caldeirão Grande do Piauí, Simões, Marcolândia, Luiz Correia e Bom Princípio são os principais produtores de mandioca do Piauí. Juntos, são responsáveis por 52,3% da quantidade total obtida no estado em 2020. O senhor Cesário Vieira é produtor e presidente da Associação de Produtores Rurais da localidade Baixa do Eufrásio. Ele nos conta como é feita a produção da farinha, que é o processo final da mandioca. Tudo é feito neste local que é conhecido como Casa de Farinha, onde é processada a mandioca, e é aqui que acontece a tão falada farinhada. No mês de julho começa a arrancar a mandioca, contrato um arrancador ou dois para trazer a mandioca até a caixa de farinha. Chega aqui, tem todo o processo de 5 raspadeiras que raspa a mandioca para poder ficar no ponto de levar para o tanque. Depois a gente bota de molho 3 dias no máximo para ela poder ficar no tempo certo. Aí quando ela está no ponto é que a gente manda o Titon aqui serrar, que é o proprietário da caixa de farinha. Aí é que a gente vai levar para a prensa para poder no outro dia começar a torrar, que é a parte de finalização da farinha. Quanto tempo que existe essa produção aqui na área? Mas desde quando eu me entendo com a gente que eu já conheço essa produção aqui e essas caixas de farinha. Isso vem do tempo dos nossos avôs, bisavôs, nossos antepassados todinho fizeram isso. Nós continuamos com a mesma coisa. O proprietário da Casa de Farinha da Baixa do Eufrásio, senhor Antônio Inácio de Araújo, falou que a Casa de Farinha existe ali há mais de 40 anos e que é uma tradição que passa de pai para filho. Já sobre o pagamento para a manutenção da casa, ele nos conta que é feito pelos produtores, conforme a produção deles. E não é em dinheiro, mas sim em percentual de farinha pronta. Produz a farinha aqui, daqui eles tiram a parte deles para lá e pagam a rendazinha, que é 10%. E daí eu dou a mandioca serrada ali no tanque, ele leva para ali para a prensa, e da prensa eles tiram, botam aqui nesse tanque, aí vai peneirar. Ela vai ficar bem fininha, né? Aí joga aqui no forno, aqui ela engrossa, reira o carocinho, aqui, granuladinho, e daí quando tá seca, joga no saco ali, joga outro bocado até terminar a farinhada do dia, né? Aí o senhor espera sempre um ano e meio para poder acontecer a farinhada? É ano e meio. Para cada farinhada é ano, toda sua farinhada é com 1 ano e meio. Todo o processo que é feito na agricultura sobre a produção de mandioca é feita para um resultado final, que é este aqui, a produção da farinha. Aqui é um dos tipos, a farinha conhecida como farinha de puba, que é comercializada, produzida também para o consumo das pessoas dessa comunidade.